Conectados. E aqui nós apresentamos diversos profissionais para se conectarem, fazerem bons negócios. Eu trago hoje uma mulher que ela é fera. É a Andréia Arantes, é palestrante, é comunicadora. Bom, isso até onde eu sei, bem levemente. Eu quero que você fale mais. Tudo bom, Andréia? Obrigada, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Ou eu me convidei, uma boa comunicadora. Como uma boa comunicadora, nós fomos nos comunicando e chegamos até esse momento aqui, Chegamos né? até aqui, muito obrigada. Verdade. Adorei seu estúdio, muito lindo. Gostei do nome, é bem propício, né? O nosso bate-papo. E Isso vamos lá, aí. estou pronta aqui pra Sabatina. Pra Sabatina! Hoje eu vou trocar de lugar, né? Sempre apresentando um Pod Talento. E hoje, né, sendo entrevistada, vamos ver. Cara, quando volta Pod Talento? Logo, em breve. Estamos aguardando, hein? O estúdio já tá pronto, né? Então, o estúdio tá pronto. O estúdio já só tá mudar pronto. O logo. Só. Show de bola. Bom, além de palestrante e comunicadora, né, você também é proprietária da A Treinamentos, é isso? A Mais Treinamentos. Tem mais aqui que eu não falei. A Mais Treinamentos. Então, onde exatamente você atua hoje? Qual é o universo? Eu tenho esses dois nichos de trabalho. Eu tenho o Pod Talento, que traz a parte da comunicadora, onde eu gosto, eu sou apaixonada por pessoas e adoro ouvir histórias, né? Não tem nenhuma empresa, nada acontece que não esteja uma história por trás. E geralmente as histórias são de superação. E são as histórias que conectam pessoas. Os negócios é feito por histórias. É daí que surgiu o Pod, então? É daí que surgiu o Pod Talento, porque todos nós temos um talento nato, eu acredito muito nisso. E o meu talento sempre foi a comunicação. E a minha história de vida foi sempre se esconder do meu verdadeiro talento. Então, quando você descobre o seu verdadeiro talento, você se torna um expoente. Então, eu criei a Mais Treinamentos, voltada a descobrir os talentos dentro das empresas, garimpar realmente. Então, o A é de Andréia, né? É a A, que é a Andréia Arantes. O mais é do que a gente faz a mais dentro daquela instituição. Porque toda empresa tem talentos escondidos, porque a gente adentra o mercado de trabalho por uma necessidade. E a necessidade, ela é uma única, né? Ela é financeira. E ali a gente vai trazendo um desconforto e vai trazendo um autoconhecimento também. E aí, o que o colaborador faz? Ele geralmente acredita que a empresa não é legal com ele. Mas ele mal se conhece e entende que ele não está sendo legal com o seu próprio talento. Então, os meus treinamentos trazem muito isso, esse olhar para dentro, entender quem é você, aquilo que você gosta de fazer, e você dar o seu melhor dentro do negócio que você está trabalhando. E aproveitando os seus próprios talentos, né? Que é o grande negócio, né? Sabendo se posicionar e mostrar qual que é o seu talento, né? Eu conto nas minhas palestras, eu conto a história de vida da menina que só tem uma chance para atender o seu chamado, porque a vida é uma só que é muito difícil entender que a vida é uma só. A gente sempre acredita que existe o amanhã. E a gente vai empurrando tudo, né? Então, hoje eu estou com 43 anos e eu acredito que eu tenho só uma chance para atender o meu chamado, que é levar conhecimento através da minha comunicação. Então, eu levo conhecimento para as empresas através desse talento de me comunicar. E dentro das empresas, a gente não consegue ter espaço, posicionamento de falar, essa área não tá legal para mim. Então, geralmente, tem um conflito interno, que são com os líderes e o liderado. E aí, eu trago no treinamento de atendimento ao cliente, de liderança, de estrutura organizacional, o quão é importante você ter o seu autoconhecimento e você saber se posicionar diante do seu líder. Então, eu tenho vários treinamentos, mas o treinamento mais gostoso, que eu sou apaixonada em ministrar... Onde você se realiza ali, onde né? eu falo assim, meu Deus, eu cumpri o meu chamado. É quando eu consigo ter um diagnóstico com a empresa, eu entendo verdadeiramente a dor da empresa e do empregado, e ali eu trago uma solução. Ali eu faço ele se encaixar e entender qual que é o talento daquele empregado. A gente chama isso de fit cultural. Olha que então, bacana. É trazer o funcionário que tem o fit cultural com a empresa. Porque a sua empresa tem a missão, a visão e os valores. E ela precisa trazer pessoas que têm tudo a ver com essa visão dela também. E às vezes a empresa também erra em trazer um colaborador que não tem a mesma visão, não tem a mesma missão. E aí não gera os valores que eles precisam. Quando o caso é assim, você consegue adaptar para essa pessoa fazer uma outra coisa? Ou para essa pessoa se posicionar de forma diferente dentro da empresa? Ou quando essa missão, visão e valores não bate, é um caso reversível ou não? A maioria das vezes sim, por quê? Porque não fica claro.
a missão, a visão e os valores da empresa. Porque Sim. quando não é contratado em cima de um fit cultural, então não está claro para ambas as partes, nem para a empresa, né, nem para o empregado. Então, quando você traz a clareza, você diminui ali o nível de consciência, você aumenta o nível de conhecimento dele e de consciência. Então, o empregado, ele não tinha um nível de consciência qual que era a missão da empresa. Então, você diminui a dificuldade que ele tinha com aquela empresa e você aumenta ali a consciência dele. Então, é um treinamento de inteligência emocional, onde você vai trazendo essa clareza. E para falar, já está falando em clareza aqui, me traga um exemplo, assim, que tenha acontecido real, assim, pra gente entender o... Entendeu? O contexto. Entender o contexto, assim, por exemplo. Empresas pequenas, elas, quando elas abrem, elas não criam a cultura organizacional. E elas não criam um código de ética. Elas contratam muito por amizade. Ou pelo famoso QI, né? É isso, o fulano indicou, tô precisando de uma pessoa aqui para mexer no computador, põe a pessoa lá. E geralmente, qual que é o requisito de uma boa contratação? Para o empreendedor, pequeno empreendedor, é a confiança. Ah, me traz alguém de confiança para trabalhar aqui comigo? Por quê? Porque as questões de direitos trabalhistas e tudo mais. E aí, foi ali, conversou, gostou, achou simpático, fala bem, entende do que eu preciso, começa a trabalhar. E aí, acontece... O funcionário, por parte, fala, pô, vou ganhar um dinheirinho ali e tal, gostei do cara, bacana, né? Vou pagar minhas contas. Vou pagar minhas contas. Tô perto de casa. Isso no começo, né? Isso nos primeiros dias. Ele é amigo da minha irmã, é amigo da minha tia, amigo da minha mãe. Então, ele acredita ali que tem uma credibilidade no negócio. Então, estou trabalhando. Ele vai me registrar, então estou seguro. Legal. Só que, o que acontece nessa caminhada aí? Entrou por amizade. E ao decorrer dos dias, do tempo, o empregador, ele vai fazer algumas cobranças, algumas solicitações. E o empregado não vai entender. Ele vai começar a ter os conflitos. Aonde tem a falha e onde há mais treinamentos entra? Ele entra na estrutura. Na contratação, contratou por um fit... Não foi cultural, foi de amizade. Tá bom, já erramos aqui. Na integração desse colaborador, como que foi feita essa integração? Eu apresentei para ele o departamento, apresentei os amigos, ele passou um dia com um amigo, com um colega de trabalho, e aí um falou, o outro falou, tá bom. Existiu um formulário, um treinamento? Não. Ele veio trabalhar... E por que tem conflitos? Porque ele veio trabalhar de bermuda. E ele estava mascando chiclete numa reunião de diretoria. Tá bom, mas o código de ética? A empresa permite, não permite? Isso tá errado? Não tem. A gente não falou nada. Eu imagino que ele deva entender que não pode. Será? Você imaginou. Mas ele foi falado? Ele assinou algum lugar? Aonde foi falado que isso não pode? Porque existem inúmeras empresas hoje que pode. Como que foi feita a contratação dele? Não foi falado. Então a gente volta lá no ponto de partida, cria-se um código de ética, cria-se as políticas internas, faz-se a integração e aí apresenta isso fortemente para toda a equipe. E aí, fazendo essa apresentação através de um workshop ou de uma palestra, aí a gente cria essa cultura e faz a transformação, que é a sua pergunta, né? Como que acontece essa transformação? Demite. Algumas das vezes a pessoa pode falar, a empresa contratou aí uma consultoria e eu não me adapto a essas regras. Sim. Ok. A pessoa vai e pede demissão. Isso é normal. Não, a empresa contratou uma consultoria e agora nós temos regras para cumprir o que não acontecia antes. É o que geralmente acontece. As pessoas começam a entender qual que é a missão delas dentro daquela empresa e qual é o papel de cada um deles. Então, eles deixam de ser departamentos que fazem de tudo, o famoso cara crachá, e aí eles começam a ser o empregado que a empresa precisa. Então, nasce-se os departamentos, nasce a gestão e nasce a cultura ali, né, de disseminar conhecimento. E aí tem como mudar. Ô André, e se uma pessoa, por exemplo, se você estiver dentro de uma estrutura dessa, que algumas, como você acabou de trazer aqui, nem são organizados para entender isso, né? Mas se você estiver dentro de uma estrutura e você gostar de um departamento X, é vergonhoso ou é ruim você chegar pro seu chefe e falar, olha, eu tenho me familiarizado com a empresa, eu tô gostando mais do departamento tal, teria uma vaga ou alguma coisa? É legal o funcionário fazer isso, mostrar esse interesse? Ou como que você orienta num caso assim? Isso não é só legal, como é importante. Eu costumo trazer para o RH, eu faço sistema e subsistema de RH. Isso está dentro do plano de cargos e salário. É interessante a empresa ter essa política
de remuneração e política de cargos e salários. O RH, ele tem que trazer ali, né, 6 meses ou 1 ano. Então, 6 meses na área, você pode ser promovida, criar um programa de promove e fazer com que essa pessoa realmente ela passe por outras áreas da empresa. Como eu gosto muito da questão do talento, e realmente tem pessoas, a minha primeira faculdade, não dê risada, por favor. Já começou. Vou já rir antes. Já deu risada antes. Já ri antes, mas não vou rir na hora. A minha primeira faculdade foi Ciências Contábeis. A minha foi magistério, então estamos ali. Olhando pra mim. Que é um técnico, né? Primeiro, né? O que eu tenho a ver com contas? Eu lembro do meu coordenador falar assim, sai dessa sala agora, menina! Então, nós temos esse erro, né? E eu quis fazer para homenagear o meu pai, que ele era contador. Então, foi uma questão emocional. Mas eu acho que tem tanto a ver, depois que você faz... Pô, você fez ciências contábeis. Se você vai trabalhar com a empresa, você consegue entender toda a engrenagem de uma empresa, como ela funciona, que as ciências contábeis traz isso, né? De você entender desde um fluxo de caixa, como que funciona. Eu acho que dá uma clareza tão grande, tudo que a gente aprende é importante, né, André? Eu tenho uma frase que eu uso, que eu falo que tudo que a gente carrega na nossa mala, na bagagem, ali, né? te leva para o seu destino. Então, hoje, por que eu sou consultora, por que eu ministro treinamentos e por que eu falo dessa jornada do colaborador, por que eu crio cultura organizacional? Porque eu tenho essa experiência. Mas olhando para o verdadeiro talento, mudando essa ótica, realmente, um contador, ele sabe que todo débito é um crédito, todo crédito é um débito. Então, é muito mais fácil de gerir pessoas, de ministrar treinamento, você tendo um conhecimento do contábil, obviamente. E você entende o balanço patrimonial, tudo isso é muito prático. Tá, mas vamos falar do talento e vamos falar do desenvolvimento humano ali, desenvolvimento profissional. Se eu sei o meu talento nato desde de jovem, eu vou evitar alguns erros. Claro. A minha mala não vai ter, não será necessário ter algumas bagagens. Porque tem bagagem que você vai utilizar por meia hora. Tem bagagem que você vai utilizar para a vida toda. Né? Um chinelinho de dedo você vai usar muito mais do que um salto alto. Então, se eu tivesse tratado a minha carreira com mais amor e olhando muito mais para o meu talento nato, eu estaria melhor na área da comunicação. Entendi. Eu não teria esperado até os meus 40 anos para fazer essa transição de carreira. Entendi. E eu teria evitado muitas feridas também. E você falou de uma coisa importante, que é a coisa da transição de carreira, né? Eu acho que tá assim, depois da pandemia, uma impressão que eu tive, foi impressão, mas talvez você dessa área que tá ali mais no tete a tete, até consiga trazer melhor essa linha de raciocínio. Teve muita transição de carreira. Mas muita. As pessoas, não, eu tô infeliz, eu quero fazer outra coisa. Eu me senti até um peixe fora d'água, porque eu falei, nossa, na transição de carreira eu vou fazer a mesma coisa que eu sempre fiz, porque eu amo fazer isso. Tá tudo certo ou eu tenho que mudar? E a gente tem visto muito isso, né? Eu acho assim, é uma coisa triste de ver que as pessoas ficaram tanto tempo infelizes naquilo que elas faziam, mas também é uma mudança também de cultura, uma coragem que chega aqui pro brasileiro, né? Que sempre foi o patinho feio, né? Faz o que dá, vive do jeito que deu aí, né? Porque é mais ou menos por aí, né, Andréa? Como é que se tem esse olhar para essa transição de carreira e para isso que acontece, né? Esse olhar mesmo. A pandemia, ela não foi só a pandemia, né? Ela foi uma mudança realmente 360 na vida de todos. Uma pancada e do mundo. Na nossa cabeça. Não foi só uma questão regional, né? E de estado. Ela foi do mundo. Então, teve a transição de carreira, teve a transição de casamento, de namoro. Nossa, de tudo. De família, vivemos amigos. Uma explosão de sentimentos aconteceram, né? Quem, uma determinada religião passou para outra. Nossa. Gostava de um futebol, passei para o outro. Realmente foi uma explosão. Nasceram-se muitas carreiras novas, né, muitas áreas novas. O digital explodiu e aí onde trouxe à tona ali sonhos, desejos. Quem nunca, dos anos 80, sonhou em falar com a Xuxa? Um beijo pra minha mãe e meu pai, pra você. Quem nunca sonhou em ter um quadro de televisão? Né? O número é muito pequeno das pessoas que nunca sonharam com o sucesso, mas não se imaginava que ali era inalcançável. E realmente ele porque a jornada é muito longa.
E ela gasta muito do seu tempo e tem Do o investimento, às vezes, né? E a gente não sabia o caminho. Então, o digital abriu esse caminho. A transição de carreira, ela é muito importante. E o que aconteceu foi uma explosão emocional, que é o que a gente fala na inteligência emocional, que a pessoa começou a olhar para dentro. Então, o que ela fez, né? Existem estudos que falam que o último dia, né? Quem já acompanhou médicos aí pode confirmar comigo aí. Quem já acompanhou os últimos minutos da morte, a pessoa fala tudo aquilo que ela não fez. E ela vai pedindo perdão, e ela vai trazendo ali, né, à tona as coisas que foram sonhos, desejo, nos últimos minutos. Então, eu acredito muito que a pandemia, ela trouxe isso. Eu mesma fui uma pessoa que fiz uma transição de carreira e comecei a determinar. Eu falei assim, eu sempre fui da área do varejo, eu era supervisora das grandes redes Magazine Luiza, Casas Bahia, Pernambucanas. Liderei mais de 300 pessoas em uma única operação. Então, eu era responsável no DDD 11. Fui uma supervisora exemplo, onde eu ministrava treinamento para outros supervisores na área de telecomunicações, sempre fui utilizada como exemplo. Aquilo era legal? Era legal, mas não era meu desejo, não era meu sonho. Eu fui obrigada a me desenvolver ali porque era o meu ganha-pão. Então, a transição de carreira que aconteceu após a pandemia, o que aconteceu quando chegou a pandemia? Peraí, eu vou morrer e não vou me realizar? Então, veio um start para todos. Eu não gosto muito de falar palavras em inglês, mas realmente veio um despertar. E assim, poxa, eu não sei se amanhã vai existir. E eu vou ficar aqui fazendo isso que eu não gosto. E aí, veio tudo à tona. Eu tô casada com quem eu não quero, eu tô vivendo o que eu não gosto. Peraí, eu preciso me realizar. Eu vou sair dessa bolha. Então, veio esse boom mesmo. Algumas coisas eu concordo, outras, obviamente, que não. Assim é a vida. Existiram, sim, uns exageros no caminho. Porém, eu sou muito mais a favor da pessoa que tem essa coragem. Não só porque eu tive. Mas a coragem de você falar, olha, eu estou nesse departamento, mas não tá legal. Do que falar, essa empresa é chata. Que aqui é um podcast educado. Mas não é essas palavras que se utilizam dentro de empresas. Fazer fofocas do funcionário, do chefe. Perder a mão, né? Ficar na doideira lá. Sou mais a favor disso do que ao contrário. Essa postura legal. Legal, né? E a pandemia, ela deu essa oportunidade das pessoas se libertarem do velho eu e trazerem realmente essa novidade. E aí eu também quis fazer minha transição. Não foi fácil, quer dizer, não é fácil até hoje. Não é fácil. A área de palestrante, a competição é imensa. É injusta como todas as áreas. Claro, tem de tudo. E só que aí eu falei assim, é tudo ou nada. Porque todos os dias eu penso o seguinte, será que amanhã tem uma pandemia? Será que eu vou sobreviver? Então, se eu descer a sepultura, que eu desça realizando os meus sonhos, os meus desejos. Ai, que lindo. Isso né? aí, então, eu não tenho nada a perder. Quando eu entendi que eu não tinha nada a perder, o universo, né? Cada um traz para Sim, para o seu contexto. E vai, fecha a porta aqui, fecha a porta ali, fecha a porta ali. Tudo bem, eu continuo não tendo nada a perder. Então, eu sempre estou em busca de realizar o meu sonho, porque a menina só tem uma chance de atender o seu chamado. Então, todos os dias eu alimento essa palavra. Fácil? É aquela frase que não é uma frase clichê, é difícil, mas eu incentivo. Se você tem um desejo, se você tem um sonho, se você predispõe, isso a gente faz na análise comportamental, você predispõe de um talento e você sabe que você tem condições, vá em busca de realizar o seu talento, cumprir ali a sua missão. A gente tem o Ikigai fazer que fala, o que te deixa feliz. Eu, por exemplo, poderia ficar horas aqui batendo papo com você e quanto mais eu falo, mais feliz eu fico. E eu saio daqui renovada, com as energias renovadas, cansada, às vezes fisicamente, né, do trabalho, mas assim com vai ser muito bom, é muito bom. E eu entendo exatamente o que você está falando, porque já vi muitas pessoas talentosas, assim, ao meu redor, fazendo exatamente isso que você falou. E eu sempre agradeci muito a Deus de ter tido a coragem de falar, eu vou fazer isso, que é isso que eu gosto. E muitas vezes eu fui tentada a não fazer, por altos salários ou por outras coisas que apareceram no meio do caminho. E eu falei, não, é isso que eu sei fazer e é o que me dá um negócio muito legal. Então é isso que eu vou fazer. Mas entendo que são poucas pessoas que às vezes acabam tendo a oportunidade na vida, né, André? Ou direcionamento também. O direcionamento também é muito importante, né? Eu acho que são os dois. A oportunidade, porque as portas não se abrem. Não é a porta da esperança. Não é a porta da esperança. Não se abrem. Não. E direcionamento... A gente tem que buscar essas oportunidades, verdade. E buscar a oportunidade também é difícil, porque a gente não sabe os canais. Exatamente. E hoje todo mundo quer ajudar, mas com custo... Ó, eu te ajudo,
tudo, mas o Pix é tanto. Mas passa o Pix aí. E o direcionamento, ele é primordial. Né? Quando eu cuido de carreiras, mentoria de carreira, a primeira coisa que eu faço é uma análise comportamental. Que legal. É entender realmente o que aquele ser, que é indivíduo, é único, ele predispõe. E aí direcionar ele. Só que é muito difícil uma família brasileira fazer isso com a nossa política, com a nossa educação, com o colégio. É muito difícil. Então, muitas das vezes as pessoas culpam, né? Meu pai não me orientou. Mas ele não tem culpa. E o varejo, que é a porta de entrada do emprego, ele tem uma porta aberta. Então, ali, a pessoa vai trabalhar no restaurante, vai trabalhar de atendente, garçonete, porque precisa do dinheiro. Claro. E é difícil ali, porque nos seus ciclos de amigos, que se tornam amigos de trabalho, todos estão no mesmo barco que você. É verdade. Ninguém ali tem orientação. Todo mundo ali só tá precisando do dinheiro pra pagar as contas. Pra pagar as contas, pro arroz e pro feijão. Pagar o boleto. E aí, é muito difícil você sair daquela bolha e falar assim, peraí, pensar fora, sabe? O famoso pensar fora da caixinha. Da caixa, é isso aí. É complicado. É complicado. Só que hoje, com o avanço da tecnologia, tá mais Ajuda fácil muito, né? para essa juventude não cometer os erros que eu cometi, que algumas pessoas cometeram, e ter essa orientação. E é muito bacana também você trazer esse olhar, né? Você trazer esse olhar que, às vezes, fica esquecido no mercado. As pessoas não olham para isso, não olham para a necessidade de uma pessoa fazer o que ela veio para fazer, cumprir a missão de vida dela, né? Que é tão importante, especial e que vai te trazer um retorno, seja no empreendedorismo, seja na advocacia, seja em qualquer área que você escolher, né? Você só vai ser mais completo, mais realizado se você fizer aquilo que você gosta, né, André? Ô, Lu, sabe por que eu trago isso? Eu tenho o olhar, né, para os dois. Eu tenho o olhar para o funcionário e para o dono da empresa. Eu tenho um amor muito grande por empreendedores, porque, assim, é uma missão linda gerar emprego, trazer resultado, né, solucionadores de pessoas e movimentar a economia. E, por outro lado, a pessoa que está adentrando naquela empresa, ela precisa do dinheiro para pagar a conta. E vamos ser bem honestos, é conta mesmo. É para comprar arroz, feijão, leite para criança. Básico, é o básico que o brasileiro faz. E o empreendedor, ele não tem culpa do empregado ser tão simples. E aí o empregado, ele acaba se frustrando ali, porque ele não tem um autoconhecimento e prejudica uma empresa. E quantas empresas são fechadas? Existia um estudo que agora já melhorou do Sebrae, que em 2 anos se fechava a empresa. Agora são 5, né? Subiu para 5 anos. Já melhorou. Eu falo muito sobre empreendedorismo. Em algumas palestras de empreendedoras de bairros. Hoje melhorou, tá? Em 5 anos. Né? Gostaria eu que essa pesquisa nem existisse mais, sabe? Que as empresas avançassem. Mas as empresas que se fecham, a gente tem que ter um olhar muito carinhoso. Por quê? Foi uma má contratação. Foi um funcionário que não amava o que fazia, que fez aquela empresa fechar. Às vezes, uma única ação trabalhista para uma empresa pequena é o fim da empresa, né? Porque o dono não tem recurso para manter aquilo ali, além daquilo que está sendo operado ali no momento, né? E aí ele traz um prejuízo imenso para a sociedade, porque ele entra em depressão, aí ele tem a separação. Então, o transtorno que traz de um colaborador que não ama o que faz dentro de uma empresa, ele é muito grande. Então, eu gosto de falar sobre isso, a importância para os dois lados. Não é defender o empreendedor e o colaborador, não, é os dois lados, sabe? Os dois lados, então, a Mais Treinamentos nasceu para isso, nasceu para ajudar o varejo, nasceu para treinar pessoas em cima de um atendimento com muita excelência, com muito amor, nasceu para criar ali a cultura organizacional, o código de ética, e ensinar os dois lados a trabalhar, porque eu já estive dos dois lados, e para fazer com que juntos eles dancem aí a dança da vida, né? O meu treinamento chama Show de Atendimento. Olha, e a gente só recebe aplausos quando de um show, quando é bem treinado, quando a dança vai tudo muito legal. Né? E tem aquela conexão, senão não acontece. E é uma coisa interessante você falando, né? A gente faz uma peça de teatro, você ensaia 3, 4, às vezes até 5 meses para ter um bom espetáculo, né? Não é assim do nada, tipo, vamos fazer, decora o texto e faz aí. Não é. E você não ensaia na frente do público. Não, quanto mais ensaiado e treinado, melhor é o seu espetáculo, com possibilidade de você ganhar uma premiação e tudo mais, né? E leva tempo, né? Então, olha que importante esse olhar. Sou suspeita, né? Sou suspeita, nós já extrapolamos até uns 10 minutos. Fica mais. Gente, esse é o Conectados. A Andréa voltará em outras oportunidades, em outros podcasts que nós estamos aqui configurando na casa, pra gente poder falar desse assunto, que é um assunto que rende mesmo, né? Andréa Arantes, proprietária da A Mais Treinamentos.
Agora você já conhece, agora você já sabe, né? Atende empresas e também pessoas que buscam aí um propósito de vida, uma missão, cumprir a sua missão naquilo que realmente vocês gostam. Trabalho lindo, Andréia. Parabéns, querida. Parabéns pra você e eu espero voltar aqui com Pod Talento. Com o Pod Talentos. Eu também espero, tô no aguardo. Beijo, Obrigada, gente. beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.